A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso de teologia, com o tema Ética Pastoral. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo e eu utilizo aqui o meu canal Crescendo com a Bíblia, um canal de curiosidades, onde os meus alunos, os meus seguidores, eles estão sempre aqui entrando em contato conosco com curiosidades que eles querem descobrir, né? Querem ter ali o seu conhecimento aumentado. Então eles nos mandam aqui as suas curiosidades e nós, com muito prazer, gravamos vídeos tirando as curiosidades dos nossos irmãos. E eu estou aproveitando o meu canal para estar gravando estas aulas de teologia para os nossos alunos à distância. Então, você que é meu aluno, que tem gostado das aulas, dê um like, viu? Se inscreva se não é inscrito ainda. E você que não é meu aluno, mas que tem gostado do conteúdo, também se inscreva e dê um like. Com isso, o nosso canal vai crescer e muito mais pessoas vão aprender da palavra de Deus. Que Deus abençoe você e vamos à aula. O termo ética, nós até já tínhamos falado sobre ele nas outras matérias que passamos, significa costume, disposição ou hábito. A ética, o alvo e o objetivo da ética é encontrar a conduta ideal do homem. No latim, se escreve mores ou moral, que significa vontade, costume, uso ou regra. Se eu tivesse que resumir, a ética seria a análise, o estudo dos costumes, dos hábitos das pessoas, enquanto que a moral é justamente a prática dos costumes, dos hábitos, daquilo que é certo ou errado dentro de uma cultura. Em análise, a ética é a ciência que determina a conduta ideal do indivíduo. Então, ética e moral estão muito juntas. Cada uma possui um significado, porque é como se eu dissesse que a ética seria a teoria e a moral a prática. Porque a ética estuda, analisa, busca, pesquisa, questiona hábitos, costumes, disposição, enquanto que a moral já é a vivência, é aquilo que eu aprendo desde o meu nascimento, na cultura da minha casa, dos meus familiares, na cultura do meu país, do meu estado, já é algo que eu vou vivendo, eu já vivo isso todos os dias, eu aprendi desde criança, se torna a sua moral, o seu hábito, o seu costume, a sua cultura. Mas os irmãos sabem que em todas as profissões existem ali o seu código de ética, isso mesmo, visando orientar o comportamento do funcionário. Em todas as profissões existem as regras do certo e errado dentro daquela profissão. É o seu quadro de comportamento, onde tem suas exigências de uniforme, suas exigências de horário, suas exigências de comportamento, daquilo que ele deve fazer e daquilo que ele não deve fazer. Isso é uma ética também, é uma ética na profissão, é algo que se espera daquele profissional. No nosso caso, a nossa análise é o pastor. Eu sei que tem pessoas que veem o pastor como algo profissional. Dentro dessa visão, este profissional precisa cumprir éticas, precisa exercer certos comportamentos. Ele precisa saber o que é certo ele fazer e o que não é. Dentro do que nós cristãos estudamos, que tem por base a Bíblia, o pastor, ele não é apenas uma profissão, como muitas pessoas veem, mas ele é um dom, isso mesmo, um presente que Deus deu para a igreja. Sendo assim, não o isenta de também agir com ética no seu trabalho pastoral. Ele precisa saber qual é o comportamento esperado dele. Ele precisa aprender sobre o que é certo ele fazer como pastor e o que é errado ele fazer como pastor. O que a ética diz sobre o seu comportamento naquela sua posição, naquele seu cargo, naquilo que se espera dele dentro dali da sua patente. O que se espera de um pastor eticamente? Como deve ser seu comportamento? Como devem ser suas ações? Como deve ser a sua moral? Qual é a moral que rege o comportamento de um pastor?
É sobre isso que nós vamos estudar e é sobre isso que a ética estuda. Ela padroniza, ela, como eu já falei, estuda a conduta ideal do homem. E agora nós vamos ver o que significa pastor. Mas antes de nós irmos para essa parte, tem um versículo na Bíblia que demonstra muito bem o que se espera de alguém na posição de pastor. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 10, o versículo 32 ao 33, que diz assim: Não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo está dizendo aqui que ele não pode, na posição de pastor, fazer o que lhe agrada. Ele deve fazer sempre o melhor para todos, não buscando o seu próprio proveito, não buscando a sua vontade, mas buscando sempre o que é melhor para todos, para que estes sejam salvos, para que não haja motivo de escândalo entre os irmãos. E ele diz, nem entre os judeus, nem entre os gregos, nem entre a igreja de Cristo. Vamos parafrasear. Nem os judeus seriam os da sua família, seus parentes. Você não pode ser motivo de escândalo nem entre os seus parentes, nem entre os gregos, que seriam as pessoas de fora, nem entre a igreja, ou seja, dentro do seu trabalho ministerial. Deu para você pegar o que significa ética, essa conduta ideal, esse hábito, esse costume que o pastor deve discernir o que é certo e errado e andar dentro dessa conduta que lhe é esperada. Muito bem? Agora sim, vamos para a definição do termo pastor. Na Bíblia, pastor pode ser alguém que literalmente cuida de ovelhas. A forma singular acha-se somente em Jeremias 17:16. Mas, antes de eu ler aqui Jeremias 17:16, eu quero ler para você um outro versículo onde a palavra pastor, ela realmente aparece como apenas, como nós falamos aqui, alguém que trabalha com ovelhas ou que cuida de ovelhas. Está em Gênesis, seu capítulo 29. Nós vamos encontrar aqui e ler para os nossos irmãos. E o versículo 9, que diz assim: Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Olha que interessante, né? Aqui não é pastora no sentido ministerial, não é pastora no sentido dom ministerial. Aqui é pastora literalmente, pastora de ovelhas. O que não significa que aqui nesse versículo esteja a prova de que as mulheres não podem ser pastoras, que as mulheres não podem receber esse dom, ou que as mulheres não tenham chamada ministerial. Não existe esse versículo que negue isso, de forma nenhuma. Apenas o texto está dizendo que a palavra pastor aqui se refere a pastora literalmente, alguém que cuida de ovelhas. Jeremias 17:16, nós vamos encontrar aqui para estar lendo também junto com os nossos irmãos. Jeremias, e eu quero que você também, aí na sua casa, aproveite e também pesquise, veja todos os versículos que nós sempre estamos aqui recomendando. Jeremias 17, versículo 16 diz assim: Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, tampouco desejei o dia de aflição. Tu o sabes, o que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Então veja que a primeira parte onde ele diz, mas eu não me apressei em ser o pastor após ti. Então esta palavra está no seu singular.
Os trechos, também alguns outros trechos do Jeremias, que vão falar ainda sobre pastor, eu vou ler apenas dois, que é Jeremias 2:8 e 3:15, também se referindo a pastor. Jeremias 2:8 e 3:15. Diz assim: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim. Vamos ler agora o 3:15. São só versículos para você saber onde a palavra ela aparece. Nós vamos já falar que palavra é essa. Jeremias 3:15 diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com paciência e com inteligência. Então, o que eu quero que você observe? Que a palavra pastor, ela pode aparecer na Bíblia, se referindo literalmente a um pastor de ovelhas, como a palavra pastor pode aparecer se referindo a um líder, alguém que professa a palavra de Deus, como no caso de Jeremias, alguém que lidera um povo e que está ali para influenciá-lo, assim como o pastor real de ovelhas, onde a ovelha ouve o seu chamado e o segue. Na Bíblia hebraica, o termo correspondente para pastor é Raá, baseada na ideia de cuidar dos rebanhos ou dar pasto. É o que significa a palavra pastor, cuidar do rebanho ou dar pasto. De forma espiritual e aplicativa, nós podemos dizer que o pastor é aquele que alimenta as ovelhas. Por isso que um pastor, e nós vamos falar ainda aqui na matéria de ética pastoral, precisa ser alguém apto para ensinar. Precisa ser alguém que tenha um bom conhecimento da palavra de Deus, porque o alimento das ovelhas espirituais, não materiais, não literais, ovelhas espirituais, eu e você, é a palavra de Deus. Por isso, se o significado do nome pastor é aquele que alimenta, é aquele que dá pasto, como eu posso ser um pastor se eu não tenho domínio sobre o alimento para dar à ovelha? Não tenho domínio das escrituras. As ovelhas vão passar fome ou comer comida estragada, com certeza. O termo no grego correspondente é poimen, um substantivo que figura somente em Efésios 4:11, onde a palavra pastor aparece como alguém que Deus deu para a igreja como um dom. Então, no grego, a palavra correspondente a pastor é poimen, e lá em Efésios 4:11, ele aparece como alguém que Deus deu para a igreja na forma de presente. Por isso que eu não posso dizer que apenas o gênero masculino pode receber este dom, que o gênero feminino não pode, porque se é um dom, se é um presente da parte de Deus para a igreja, os dons não possuem sexualidade. Pode ser dado tanto para homens como para mulheres, porque dom é dom. Jesus é o principal pastor e todos os demais pastores são subpastores. Uma palavra grega cognata é poimanati, que significa apacentar, ou pastorear, ou dar pasto. Isso está na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 5, versículo 2, onde Pedro está ali instruindo outros presbíteros, dizendo para eles que eles devem apacentar as ovelhas de Deus, as ovelhas de Jesus, com temor. E aí nós temos aqui alguns outros textos bíblicos, mas eu não vou estar mais lendo para vocês. Eu quero que vocês vejam aí na apostila de vocês direitinho os textos. E nós vamos agora passar para o próximo ponto aqui da nossa matéria de ética pastoral. E o próximo ponto é
a conduta do pastor ou a sua postura. Então, para a gente resumir, vamos resumir essa primeira parte. Ética é a conduta ideal. Ética é a forma certa de se fazer algo. A ética são as regras de convivência, são aquilo que eu aprendo sobre o que é bom dentro daquela minha profissão, daquele meu trabalho, o que é certo fazer e o que é errado fazer. Algumas coisas estão entrelaçadas à moral que eu cresci, a moral da qual eu nasci, a moral da qual eu fui ensinado. A ética é o estudo da conduta ideal do homem e a moral já é a minha prática. É aquilo que eu faço dentro da minha cultura, do que eu aprendi como certo e errado. Mas assim como toda profissão possui uma ética de conduta, onde ali é dito aquilo que ele pode e o que ele não pode fazer, a conduta ideal que se espera dele dentro daquela profissão, no caso do pastor também. E o livro de regras do pastor, onde está a sua conduta ideal, aquilo que se espera dele, é a palavra de Deus. Aqui está as regras de conduta da ética do pastor. E por último, também, a palavra pastor, como eu expliquei, é alguém que alimenta as ovelhas, cuida, defende, protege e principalmente na raiz da sua palavra é alguém que dá pasto. E agora, vamos para o primeiro ponto, que é a postura do pastor. Hoje, em certas igrejas, mesmo da periferia, existem pessoas observando a postura do pastor, a maneira como ele trata os seus irmãos, os visitantes, a maneira como ele se dirige ao plenário, a maneira até mesmo de como ele se senta no púlpito. O pastor, não deve, no seu âmbito de relacionamento, fazer acepção de pessoas. Ele deve ter consciência de que todos são valiosos diante de Deus e ele precisa demonstrar diante da igreja que todos são bem-vindos à casa de Deus. Por que essa parte aqui é importante? Porque, infelizmente, existem pessoas que, devido a uma cultura anterior, hoje as coisas têm mudado muito, mas devido a uma cultura anterior, o pastor podia maltratar as pessoas, porque ele era como um pai, ele podia abusar até mesmo da sua autoridade, ninguém poderia dizer nada. Se ele não gostasse de alguém, ele podia destratá-la. Não que isso seja regra bíblica, não, isso não é regra bíblica, isso está errado na conduta, mas foi um hábito que se criou, como essa pessoa tendo uma autoridade tão grande ao ponto dela até maltratar algumas pessoas. Quando nessa geração era uma geração de pessoas humildes e simples, elas acatavam essa autoridade absoluta do pastor. Mas hoje nós estamos em outra geração. E a geração de hoje questiona, a geração de hoje ela demonstra claramente que não está gostando daquele comportamento. E por isso é necessário que hoje os pastores aprendam a conviver com as pessoas, aprendam a receber bem visitantes, aprendam a conviver bem com seus pares. Ao plenar, ao se referir à igreja que está na nave da igreja, ele precisa ter boas palavras, ele não pode sair atirando para todos os lados, salve-se quem puder, com ele falando coisas terríveis contra as pessoas. Hoje as pessoas não aceitam mais isso. E hoje em dia, na era do celular, muitos estão ali, com o seu celular gravando palavras ruins, de baixo calão de alguns pastores, gestos ruins, grosserias, e isso, meus irmãos, está fora da ética pastoral. Essa não é a conduta ideal de um pastor. Um pastor deve receber bem os visitantes, um pastor deve tratar bem as pessoas, um pastor tem que ter uma postura educada, elegante, até mesmo na hora de sentar no púlpito. Nós vamos falar já sobre algumas coisas relacionadas a estar ali naquela posição tão privilegiada que é o altar e que alguns às vezes têm comportamentos muito feios, muito fora de ética.
Aqui dentro, ainda dessa parte da postura do pastor, existe também a parte da aparência do pastor. O ministro deve se apresentar mostrando, desculpa, modestamente bem vestido, deve se apresentar modestamente bem vestido para não se expor ao ridículo. Não deve usar roupas de cores berrantes ou fora do contexto social. O pastor tem que vestir-se adequadamente para cada ocasião. A combinação da roupa é muito importante e o ministro deve andar com sapatos limpos, roupas limpas e bem passadas. A maioria dos obreiros podem até não ter um nível salarial alto, onde não o possibilita, quem sabe, a ter roupas assim, muitas roupas, né, muitos estilos de roupa, mas isso não o impede de cuidar da sua aparência e se vestir bem. Muito bom. Aqui existem os dois extremos. O extremo daquele que se veste de forma muito estranha, ou dentro da moda, ou de uma forma muito extravagante, ao ponto de deixar às vezes as pessoas incomodadas com as cores muito vibrantes ou combinações não muito boas, como também tem o outro extremo, onde a pessoa se veste de forma muito desleixada. Sapatos sujos, meias trocadas, gravatas tortas, às vezes terno sujo, terno com mau cheiro que durante muito tempo não foi lavado. E isso, meus irmãos, não convém para a postura do pastor. O pastor é uma pessoa que está sempre próximo das ovelhas. É necessário que as ovelhas, ao se aproximar do pastor, não sintam mau cheiro, que faça com que elas tenham repugnância. É importante que o pastor tenha ali a sua esposa ao seu lado para orientá-lo, para dirigi-lo, para dizer se a gravata está torta, para ver se a roupa está limpa, para ver se as meias não estão trocadas, se os sapatos estão limpos. Tudo isso a esposa está ali para auxiliar, porque às vezes o homem está ali um pouco distraído com algumas preocupações, um pensamento ligado na pregação, no estudo, numa doutrina, e nem presta atenção na combinação da roupa que ele está indo para a igreja. Mas a sua aparência é importante. As pessoas também estarão observando isso. Tanto aquele que exagera, que acaba focando muito nessa questão de estar na moda, de estar dentro do padrão do mundo, o que também é errado, não deveria, mas nós vemos por aí, como também aqueles que são desleixados e vão para a igreja de qualquer jeito, arrastando os pés com terno sujo, gravata bem aqui, e isso também, meus irmãos, não é uma ética, não é uma conduta que um pastor que está na frente deve fazer, porque os seus liderados, as suas ovelhas, estarão lhe observando, até mesmo para aprender com você. Uma outra parte que também está ligada a isso é a higiene pessoal, é isso mesmo. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 6, do versículo 19 ao 20, está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possui da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço, porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Uma das coisas que algumas pessoas não entendem é que não é porque você é um pastor e você serve a Deus, que você não deva cuidar da sua saúde, que você não deva cuidar da sua aparência, que você não deva cuidar do seu corpo. Novamente, né, a gente vai aqui, eu vou ler para vocês uma parte da nossa apostila de CPO, que é a apostila do curso preparatório para obreiros, onde nós falamos um pouco mais sobre isso, mas só para você entender que há pessoas que acham que por ela ser um servo de Deus, as pessoas têm que aceitar as coisas que vêm dela dessa forma, de qualquer jeito. O obreiro precisa cuidar bem da sua saúde física, mental e espiritual. O pastor necessita de cuidados especiais. Você, pastor, ainda dentro dessa parte de higiene pessoal, você precisa tomar banho todos os dias. Você precisa trocar suas roupas. Você precisa se perfumar. Você precisa
ter cuidados, não indo para o outro extremo, como eu disse, daquela pessoa que cultua o corpo, porque existe pessoas que são pastores, mas eles cultuam o seu corpo, então eles vivem pensando em academia, eles vivem exibindo seus músculos, eles vivem num mundo onde o corpo dele é tão importante quanto Deus, quanto a sua própria adoração a Deus. E nós temos que equilibrar. Nem deve ir para o extremo de cultuar o seu próprio corpo, nem ir para o extremo de desprezar o seu corpo ao ponto de não cuidar da sua alimentação, não fazer exames médicos periódicos, não ir ao dentista. Como é importante todos os anos visitar o dentista, para ver como é que são os seus dentes, para você não estar falando junto dos irmãos e tá aquele bafo terrível. Cuidado para que você possa ter um descanso, ter umas férias. Outra coisa, muitas pessoas acham que porque servem a Deus, então elas não podem parar de trabalhar jamais. É uma das coisas que nós colocamos aqui no obreiro e o cuidado de si mesmo, é que tem obreiros que trabalham para Deus, como se Deus fosse um patrão carrasco, que se ele tirasse umas férias, se ele deixasse alguns trabalhos, se ele terceirizasse alguns trabalhos e fosse fazer alguns exames, fosse cuidar da sua saúde, fazer os exames periódicos, exames preventivos, tirasse algum tempo, né, alguns horários do seu dia, delegasse para outras pessoas alguns trabalhos que são seus, para que ele pudesse cuidar da sua saúde sempre, ali todos os anos. Talvez seja bom você separar o mesmo período para você estar cuidando da sua saúde. Deus irá castigá-lo. Ele acha que se ele fizer isso, a obra desanda, tudo para, que se ele não tiver lá, nada anda e que Deus pode puni-lo. Diferente daqueles que trabalham com Deus. Aqueles obreiros que trabalham com Deus têm um pai, um companheiro, um amigo compreensivo que se preocupa com a sua saúde física, mental e espiritual do seu servo. Um pouco de bom senso evitará muitos problemas. Coma uma comida sadia, com legumes, frutas, carne, pouco sal, pouco açúcar, tudo para o bem-estar do seu corpo. Dormir, fazer seus exames de rotina, se exercitar e beber bastante água são um dos critérios que vão ajudar o seu corpo é como uma máquina a continuar forte trabalhando. Lembra que nós lemos no início? Nós não somos donos de nós mesmos, nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós temos que cuidar bem dele, até mesmo para continuar fazendo a obra de Deus de forma eficaz. A última parte aqui, eu já estou para encerrar, para a gente fechar essa parte do obreiro e o cuidado de si mesmo, vamos falar rapidinho sobre o obreiro e a oração. Nós temos também aqui no nosso curso preparatório para obreiros, que é o nosso CPO. Vamos voltar aqui um pouquinho de meditação sobre essa parte do obreiro e a oração. A oração é a ferramenta eficaz que o pastor tem para causar impacto entre os líderes da comunidade. A oração invade corações inconquistáveis e comove espíritos endurecidos. Muito bom. Junto ao poder da palavra de Deus está o poder da oração. Tão grande é o poder da oração que ela, na verdade, pode mover a mão de Deus e mover o mundo. A nossa oração leva a Deus a agir por nós e pela obra de Deus. Um obreiro ou um pastor deve ser um homem de oração. Então, para a gente fechar aqui e encerrar o nosso estudo, nós resumimos o que é ética, o que é ser um pastor, que nós vamos entrar na próxima aula sobre a palavra, que é o alimento que o pastor deve dar para as suas ovelhas, e nós falamos de um pouco da conduta, da postura do pastor, que ele precisa ter muito cuidado
com o seu comportamento, a forma que ele trata as pessoas. Nós ainda vamos falar um pouco mais sobre isso. Essa primeira aula é um apanhado, assim, um pouco de resumo, sobre a forma como eles tratam as pessoas, os seus próprios membros, os visitantes, os seus companheiros de trabalho, os seus pares, os seus obreiros, como tem sido o tratamento, a sua aparência pessoal, suas roupas, seus trajes, para que o pastor tenha cuidado, para não estar indo aos extremos. Ele precisa ser moderado, modestamente bem vestido, limpo, perfumado, nem no exagero de estar sempre na moda, ainda mais as modas de hoje em dia, que são muito estranhas, como também naquele outro extremo que é do desprezo, de andar todo descombinado, sujo, rasgado, com mau cheiro. Isso, irmãos, não é humildade, isso é desleixo. E ele fala também a respeito da higiene pessoal, que o pastor precisa ter todo esse cuidado de estar buscando uma boa alimentação, buscando estar tomando banho, buscando estar, meus irmãos, fazendo seus exames de rotina, aquele seu check-up periódico, também buscando tirar férias se for necessário, um descanso semanal é preciso, tudo isso para que o obreiro, o pastor, esteja dentro da ética, porque se você também pressionar o ser humano, porque um pastor não deixa de ser um ser humano, se você o pressionar muito, ele pode explodir. Então não faz bem para a saúde nem física, nem mental e nem espiritual exigir demais de alguém. Muitas das doenças que existem hoje, doenças estas que são psicossomáticas, nascem dessa pressão do mundo atual. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Essa foi a nossa aula de abertura da ética pastoral. Se você tiver dúvida, pode mandar tanto no grupo como aqui no próprio comentário do nosso vídeo. Também vai nos ajudar se você fizer comentários. Se você tiver dúvida, também nos mande. E eu espero por você na próxima aula. Que Deus abençoe.